A paz de Jesus, Evangelituber no ar, nossos 15 minutos desse encontro com Deus. Por quê? Um encontro com a palavra. O encontro com a palavra é um encontro com Deus e graças a Deus você está comigo fazendo esse estudo bíblico através da liturgia da palavra. E que roteiro maravilhoso que a igreja nos apresenta quando nos dá esse roteiro bíblico na missa diária. Vamos à primeira leitura de hoje? Números, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 13. O nome desse capítulo é As Águas de Meriba. Isso me lembra a época que eu estava no seminário e nós rezávamos um salmo toda noite, onde Deus dizia assim: Oxalá não endureçais os vossos corações como em Meriba. E sempre ficava no meu coração, o que será que aconteceu em Meriba, né? Não endureçais os vossos corações como em Meriba. O que o povo fez nesse lugar chamado Meriba? Bom, essa é a passagem que vamos ver hoje. Por que Deus nos pede para não endurecer o coração, como fizeram aqui nessa passagem, num lugar chamado Meriba? As águas de Meriba, Números, capítulo 20. Toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar, a Maria de Arão. Como não houvesse água para a assembleia, atenção, olha o problema, não havia água para a assembleia. O povo se ajuntou contra Moisés e Arão. Procurou disputar com Moisés e gritou: Oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor. Oxalá não é aquela divindade, não. Oxalá é uma palavra que significa tomara, quem dera, né? Quem dera tivéssemos perecido. Versículo 4. Por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, para nos deixar morrer aqui com os nossos rebanhos? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a esse péssimo lugar, em que não se pode semear, onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco há água para beber? Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião, a tenda do encontro. Eles foram orar. A tenda da reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo, diante de todos, que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Tirar água de pedra. Você já ouviu essa expressão? Porque a pedra é impermeável. Para tirar água de pedra, só milagre. Pois Deus está dizendo: ah, é? Então eu vou tirar água da pedra para dar para vocês. Versículo 9. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: Ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar água desse rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e a Arão: Por que faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis esta assembleia na terra que lhes destino. Por causa disso, eles não entrarão na terra prometida, mas a geração futura. Que castigo! Estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde este fez resplandecer a sua santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, mesmo a desobediência fez resplandecer o poder de Deus, a sua santidade, o seu poder. Mas aquele povo que reclamou de Deus em Meriba teve como castigo não entrar na terra prometida. Isso ficou para os seus filhos, para as gerações futuras. Vamos ao Salmo de hoje? Salmo 94, que vai citar essa passagem. Esse é o Salmo que eu rezava no seminário. Vocês vão ver agora.
Salmo 94, invitatório. Vinde, manifestemos a nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo de nossa salvação, apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemos-lhes alegres cantos. Isso é celebração, gente. Louvores, alegres cantos. Vamos agora ao versículo 6. Vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos, diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo de que Ele é o pastor. As ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Oxalá, tomara, quem dera, ouvisseis hoje a sua voz. Não vos torneis endurecidos como em Meriba. Não endureçais os vossos corações como em Meriba. Como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me provocaram e me tentaram, apesar de terem visto as minhas obras. Amém, aleluia. Deus está falando aqui de uma ingratidão. Aquele povo viu tantos milagres, tantos prodígios que jamais se repetiram. E assim mesmo, qualquer probleminha, estavam lá murmurando, estavam lá reclamando de Deus. Até que por fim Deus tirou água de pedra, deu para eles, deu água para os animais, mas disse: na terra prometida vocês não entrarão, porque vocês endureceram o coração em Meriba. Agora Deus está falando no Salmo para nós: oxalá ouvisseis hoje a minha voz, e não endureçais os vossos corações, como em Meriba, quando vossos pais me provocaram. Que nós tenhamos esse coração grato, agradecido, esse coração que louva, que canta cânticos alegres ao Senhor. Que nossas celebrações, nossos momentos de oração sejam de alegria, porque o Senhor não nos deixa sem a bênção. E a maior de todas, o Espírito Santo que mora em nós. Só isso já seria motivo de sobra para louvarmos alegremente ao Senhor dia e noite. Vamos agora ao Evangelho de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. Aqui São Pedro vai viver duas situações com Deus. Uma situação de glória, porque ele apresenta a Jesus uma resposta espiritual para dizer quem é Jesus. Uma visão espiritual das coisas. E Jesus o elogia. Que glória! Mas em seguida, lá na frente, Pedro apresenta a Jesus uma visão completamente humana. Ele se opõe aos sofrimentos, a tudo aquilo que Jesus está colocando, que ele vai passar para nos salvar. Pedro se coloca contra. E aí, a visão que ele apresenta não é de Deus, é uma visão humana. E Jesus chega a dizer assim, suas palavras não são de Deus, são humanas. Afasta-te de mim, Satanás. É duro ouvir isso. Então Pedro viveu essas duas situações. Muito parecido com nós, que às vezes temos essa visão espiritual e por isso paramos de murmurar e glorificamos a Deus por tudo. Em outros momentos, a nossa visão cai na terra, cai no mundo. E nós, ao invés de olharmos as bênçãos, começamos a reclamar, a murmurar. Que o Evangelho de hoje nos ensine a ser um coração agradecido, leve, que louve ao Senhor o tempo todo. Amém? Vamos lá então. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 16, 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E você? O que é que você diz que é Jesus? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro exprime sua fé em Jesus. Versículo 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Pedro revelou ali uma visão espiritual das coisas. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus entrega as chaves do reino a Jesus, né? E por isso que nas imagens São Pedro aparece portando uma Bíblia e uma chave. Continuando. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus está colocando aqui uma autoridade em Pedro. Essa autoridade às vezes é contestada. Mas se nós lermos Atos dos Apóstolos, nós veremos que realmente Pedro atuou como líder entre todos os apóstolos, né? Basta ler as cartas de Paulo e ler Atos dos Apóstolos. Pedro realmente empunhou essa chave. Ele ligava as coisas do céu às coisas da terra. E tinha o poder de desligar também. Olha só. Versículo 20. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Nesse momento, Jesus disse para não dizer a ninguém, porque dizer que era o Cristo naquela época era a morte certa. Então, havia um momento certo em que Jesus ia se revelar como Cristo, e então ele iria sofrer perseguições e iria dar a vida por nós na cruz. Mas esse ainda não era o momento. Não digam a ninguém ainda que eu sou o Cristo, senão vão abreviar, vai apressar a morte do Senhor. No entanto, Jesus não deixa de prever que ele vai passar pelo sofrimento, como nós veremos a seguir. Versículo 21. Primeiro anúncio da paixão. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Agora atenção, Pedro está se achando. Pedro chama Jesus para repreender Jesus. Olha só. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que momento duro para Pedro ouvir isso, mas ele estava apresentando uma visão humana. Jesus fala de um reino, do reino dos céus, que eles reinarão também. Pedro imaginava palácios e exércitos, e os apóstolos disputavam entre si quem ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus, como se fosse uma monarquia mundana. E aí Jesus chega dizendo que vai morrer, que vai ser preso. Não, de modo nenhum. Pedro falou, uma visão humana. Jesus falou: você está sendo escândalo para mim. Sai de mim, Satanás. As tuas palavras não são de Deus, mas dos homens. Palavra dura. E realmente Pedro tanto aprendeu a lição que um dia ele também passou pelo sofrimento. Foi crucificado de cabeça para baixo. Ele aprendeu a lição. Aprendeu a ter visão espiritual das coisas, que é muito diferente da visão do mundo. Amém? Bom, hoje nós temos algumas mensagens aqui de alguns irmãos que deixaram. A Maria José Pavani, do Paraná. Jesus foi enviado ao judeu. Nós somos chamados por Deus para anunciar a sua palavra onde quer que estejamos. Realmente não podemos perder a fé. Ela é nossa âncora. Jesus é nosso norte. Amém. A Inês Romero. Daí mesmo que vêm os falsos políticos, herança de Herodes, diz ela. Dizer que é bonzinho, mas é salvo. Que boa explicação, meu amigo. Amém, Inês. Aqui o canal Salmos para a Missa. Olha, eu recomendo para vocês que cantam na missa. Salmos para a Missa disse assim, deixa eu ver aqui, esse canal é uma bênção. E por fim a Kedma dizendo, continua aprendendo, Kedma lá de Campo Grande. Irmãos, que bom que estamos juntos aqui. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.